Tremendo, aleluia. Graça e paz, amém. Esse louvor, ele é antigo e é maravilhosa a letra, né? E esse amor tão grande, amarra-me a ti. Como o amor do Senhor nos atrai, como o amor do Senhor nos leva para perto dEle, né? Quando nós resolvemos entrar nesse amor, e esse amor nos preencher de tal forma que nós possamos expressar Ele em todas as áreas da nossa vida, né? Amar incondicional, amar independente da situação, amar a pessoa independente se ela erra ou não. Quando nós resolvemos amar, nós atraímos tudo aquilo que é bom e atraímos pessoas. Uma das características do Senhor Jesus é que por onde Ele passava, Ele atraía. E nós temos isso em nós, né? Nós temos isso em nós, porque há uma luz em nós que atrai, né? Eu gostaria que você abrisse em Gênesis 1, e nós vamos ler os primeiros versículos, e eu vou estar compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração esses dias. O fato de reconhecermos ou acreditarmos que somos luz, isso faz uma mudança muito grande na nossa vida. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1. Diz assim, acharam? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Amém? Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus diz algo para você, quando Ele fala algo para você que vai acontecer, não é que vai acontecer. Ele falou, já é. Ele disse, é. Mudou. Não é apenas uma ideia agora, é um lugar. Olha que tremendo. Assim como Ele no princípio, Ele disse, haja luz, houve luz. E o Espírito Santo, esses dias Ele falou assim comigo. Filha, eu acho até interessante quando eu falo assim, porque eu acho lindo a Maria Domingues, ela dizer assim, que o pai fala assim com ela, Maria Domingues, né? E o Senhor, Ele fala assim, filha, cada um, né, tem um jeito, cada um, o Senhor, Ele fala de uma forma diferente, né? E daí Ele disse assim, o mesmo princípio, o mesmo que eu fiz no início, na criação, quando eu disse, haja luz, e foi o princípio da criação criando o mundo, eu continuo criando até hoje. Eu crio mundos. Ele falou, que é isso, pastor? O Espírito Santo me disse assim, vai lá no Salmo 139. Mas eu quero que você se firme nesse versículo, aqui, ó. Versículo 2 de Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Repita comigo, sem forma e vazia. Amém? Salmo 139. Vamos lá. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia.
Salmo 139, estou abrindo aqui na... Diz assim, ó, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Ou seja, nada passou desapercebido para Deus, nada é oculto para o Senhor, nada o Senhor não enxerga, não vê, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo a meu respeito, ao seu respeito, né? Quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Repete comigo, substância ainda informe. O Senhor nos viu no ventre da nossa mãe ainda sem forma. Mas nada era oculto a Ele. Ele já havia pensado em nós. Ele já havia planejado conosco. Ele já tinha te visto dentro dele. Assim como no princípio a terra era sem forma e vazia, o Senhor veio e diz: haja luz. Quando a sua substância ainda informe, Ele olhava para nós lá. E Ele também produziu uma luz. Você sabia disso? Eu vou te explicar uma coisa. Quando o Espírito Santo disse assim para mim, Gênesis 1, Salmo 139, 16, quando houve a concepção, quando há concepção, quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo, há uma explosão de luz. Eu falei, hã? Verdade? Eu não sei disso. E o Espírito Santo falou, procura. Eu falei, como? E ele disse isso para mim. E eu fui procurar. E fui pesquisar. E descobri que verdadeiramente, você pode buscar depois, quando o espermatozoide ele entra no óvulo, naquele momento que ele consegue entrar, ele perde a cauda, né? E ele fica só o corpo dele. Naquela hora, há como se uma explosão de luz para que aquele óvulo, ele se torne totalmente protegido e revestido para que nenhum outro espermatozoide entre nele, somente aquele. Então, há uma explosão de luz que são formadas pelos zinco, luzes. Olha que tremendo. E eu, meu Deus, eu não sabia disso, só o Senhor podia ter me explicado. E achei isso numa pesquisa científica. Cientistas descobriram isso, que é interessante, que é lindo, quando há esse momento que só Deus sabe. Há uma explosão de luz, porque se forma uma camada de zinco, e aquele óvulo, ele fica totalmente protegido para que aquela célula comece a fazer a multiplicação. Daí começa a multiplicação, e os cromossomos, e assim vai. Até esse bebê crescer, até ele se desenvolver, até chegar ao ponto de vir essa luz que iniciou ali, e ele vir para a luz nascer. Que tremendo, né? E o Senhor, Ele diz que nós somos luz. E a luz, nós sabemos que a treva não a suporta, né? Se nós acendermos um fósforo em um quarto escuro, totalmente sem luz, qualquer um que olhar lá dentro vai ver aquele pontinho de luz. E isso é muito interessante porque não importa o tamanho da luz, sendo luz, ela brilha. Não importa o tamanho. Então, quando nós nos identificamos com isso, e cremos que quando Ele diz quando Ele diz acontece, quando Ele fala haja luz, houve luz, e ele lá mais para frente, Ele diz assim, que Ele fez a separação de luz e trevas, né? E depois Ele foi criando todas as coisas. Então, esse entendimento que o Senhor, Ele tem um cuidado conosco.
né? E isso é para que, quando você decidir que você deve manifestar o Senhor nessa terra, que você deve expressar Jesus através da sua palavra, através da sua vida, através do seu conhecimento na área que você trabalha, dentro da sua casa, na escola, não importa onde. Quando você decide isso, você vai brilhar, não tem jeito. E isso incomoda as trevas. Isso vai incomodar. Então, quando isso incomoda, não é um mau sinal, não é para você correr, não é para você desesperar, não é para você falar, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Não. Porque quando você se torna algo que Deus fez com você e através de você, todos os recursos necessários e livramentos necessários vieram junto. Amém? Porque Ele é o pastor, meu e seu, e nada falta. Né? Ele é o provedor, é aquele que prepara todas as coisas, é aquele que entrega todas as coisas. É tremendo esse nosso Deus, como diz a canção, né? Eu tenho sempre, desde o início, colocado em prática aquilo que o Senhor tem falado, através dos ministros, através do pastor Heber, desde que eu recebi o entendimento de orar em línguas o tempo todo. E eu disse para mim mesma, não, eu vou fazer isso, eu vou seguir isso. Porque eu sei que isso é transformador. Porque o Senhor, Ele começou a fazer grandes coisas na minha vida quando eu determinei que eu não ia parar. E eu queria viver o que eu tenho escutado. Eu queria escutar a voz do Espírito Santo acerca do que eu sou e do que Ele quer de mim nessa terra. Né? E eu comecei a colocar isso em prática, orando pouco no início, né? Algumas vezes, alguns dias mais horas, outros dias alguns minutos, sem regras. Mas isso me levou a um lugar em que eu percebi que eu era cuidada por Deus. Eu percebi que Ele me supria, não somente nas coisas materiais, apesar de eu ainda não estar enxergando naquele momento, mas Ele me supria na minha dificuldade de entendimento de quem eu era. Porque é algo que muitas vezes nós não sabemos de quem somos em Deus e para que fomos criados. E uma das coisas que a oração em línguas faz, né, que perseverar nisso, é nos clarear, é trazer luz no nosso entendimento do que somos e para que fomos criados. E nós necessitamos disso, porque a partir desse momento você consegue se expressar, se dar mais, você consegue caminhar com mais alegria, vamos dizer assim. Né? É como se você tivesse sido liberto de uma cadeia, tivesse sido desamarrado. O Espírito Santo, ele tem esse poder em nós, de nos tirar todas as amarras, de nos tirar tudo aquilo que nos impede de avançar, né? E de alcançar até mesmo o que nós desejamos. Então, essa é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vem com o quê? Ele é o quê? O poder de Deus em nós. Ele que faz a operação da vontade de Deus, né? Então, tem sido tremendo isso, porque eu tenho descoberto coisas que eu nem imaginava, em momentos interessantes assim, porque eu achava assim, para eu escutar a voz do Senhor, eu vou ter que parar, abrir a minha Bíblia, orar, ficar quietinha e esperar para escutar. Isso é bom? É bom, claro que é bom. E você escuta? Sim, muitos escutam assim. Mas eu achava interessante, quando eu comecei a aprender que o Espírito Santo não precisa que você pare para que Ele fale com você. Porque a voz do Espírito, ela vem de um outro lugar diferente do seu pensamento e da sua alma.
Só que escutando isso teoricamente, escutando isso como um ensinamento, é meio estranho. Pelo menos, eu senti estranho isso. Como que eu vou discernir o que eu estou pensando, Deus está falando, ou a minha vontade? Como? Então, eu escutei. O que aconteceu? Eu estava trabalhando, conversando com o cliente, e no meio daquela conversa, o Espírito Santo entrou e falou algo totalmente diferente do que eu estava fazendo. E eu percebi que era ele, porque era uma voz suave. Uau! Isso não veio da minha alma, da minha mente. E aquilo me maravilhou. Eu falei, meu Deus, eu quero mais disso. Que coisa interessante. Como que isso acontece? Quando eu decidi praticar e colocar a oração em línguas na minha vida como uma base, como um princípio. Porque eu precisava entender o Espírito Santo de Deus. Eu precisava escutar a voz dele. Eu precisava encontrar o entendimento, não o entendimento humano, mas daquilo que ele quer fazer comigo. Todos nós queremos, não é verdade? E esse é um dos princípios, né? Que se nós colocarmos em prática, e a prática depende de nós, o Senhor não vai pegar você pela mão e vai falar, não, faça isso. Não, não. Ele espera isso de você, né? O seu empenho. O restante deixa com ele. Mas é o seu empenho. Agora eu vou te dizer o que a oração em línguas ela faz. Nós sabemos que ela começa primeiro desconstruindo e desfazendo tudo aquilo que não é do Senhor que estava em nós, né? Todo conhecimento humano que não pertencia ao Senhor, todo entendimento errado, toda conduta errada, tudo aquilo que não condiz com o que o Senhor tem para nós, ele começa a arrancar, começa a tirar. Ou seja, a luz começa a brilhar lá na escuridão, né? Na escuridão do nosso interior. E aí começa a aparecer tudo aquilo que não é bom. E nós começamos, às vezes, a sentir coisas que não sentíamos antes, né? Nos sentimos mal, sentimos medo, temos sentimentos que não tínhamos com outras pessoas. E o que é isso? É a obra que o Espírito Santo começa a fazer em nós. Com essa luz que entrou em nós, né? Por querermos falar a linguagem do Senhor. Então, o Senhor me disse que essa luz, ela gera um fogo queimando. E ele me disse assim, filha, o homem, lá no Velho Testamento, vão lá no Velho Testamento, eu sempre, né, apareci como um fogo. O Senhor apareceu para Moisés numa sarça ardente, como fogo, né? Então, ele se manifestava fisicamente, assim, visivelmente aos olhos do homem, como um fogo. Nós sabemos que o fogo, ele é poderoso, né? O fogo, quando ele entra numa mata, ele destrói tudo. Ele queima tudo, ele desfaz tudo. Apesar que aquela sarça, ela não se consumia, nós sabemos. Mas ali havia o fogo e era a presença de Deus. Então, são as formas visíveis que o Senhor usava antigamente, né? Outra forma visível, na passagem do deserto, o povo também ele era direcionado, era conduzido por uma coluna de fogo. Uma forma visível que o Senhor usou para guiar o povo, né? Então, nós sabemos disso também. A Bíblia diz também que o nosso Senhor é fogo consumidor. Muitas pessoas usam esse versículo, às vezes até para apontar um erro de um irmão ou uma falha em alguém, dizendo, toma cuidado, meu irmão, Deus é fogo consumidor, Ele vai te queimar. Eu vou te falar, a intenção dele não é queimar você, é purificar você, é te limpar, é um fogo que purifica, né? Então, o Senhor, Ele aparecia nessa forma de fogo, no deserto como uma coluna, na sarça. Ele também, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo, e quando olharam e viram
que havia outra pessoa lá no meio daquele fogo, que tinha o rosto como de um príncipe, né? Era uma manifestação da presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele ainda não estava dentro das pessoas. Ainda, no Antigo Testamento, os filhos, eles eram servos do Senhor. Não é isso? Agora vamos correr um pouquinho para frente. Se nós formos falar de fogo, das manifestações do Senhor, são muitas, né? Na forma visível. Mas o Senhor começou aqui. E quando chegou em Pentecostes, né? Que eles estavam reunidos, e de repente veio um vento impetuoso, e desceu sobre eles línguas como de fogo, que foi a presença do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que veio e entrou neles. O fogo que antes aparecia visivelmente externamente, ele entrou dentro do homem. Diga para o seu irmão aí, o Espírito Santo é um fogo dentro de você. E naquele momento que esse fogo entrou, eles passaram a orar em outras línguas. Não é isso? E eles falavam, e as pessoas que estavam lá começaram a entender na linguagem delas. E essa linguagem de fogo os fizeram receber o poder que foi profetizado. Que assim que viesse o Espírito Santo, viria o poder de Deus. Só que o Senhor, Ele trouxe a linguagem, Ele trouxe como línguas, para que nessa prática espiritual de oração em línguas, esse fogo, como eu disse no início, fosse consumindo, purificando nós por dentro. E tirando o que não é do Senhor e colocando aquilo que é dele. Quando ele vai tirando e ele vai colocando a identidade dele. Ele vai colocando a vontade dele. Ele vai colocando a mente dele. Ele vai tirando o que você vê e colocando ele ali dentro. Mas isso é uma decisão de nós querermos colocar essa linguagem em prática. Para chegar a um ponto tal que esse fogo do Senhor, que começou com a oração em línguas dentro de você, ele passe a te encher de uma tal forma, aonde não haja mais nada de você, mas tudo dele. Esse é o caminho. Porque, na verdade, o Senhor não quer apenas que você fale. Depois das suas palavras, Ele quer te purificar a mente, os olhos. Vamos lá. A partir do momento que você pôs em prática e começou a orar, começou a buscar o Senhor, veio o desejo de meditar na palavra, veio o desejo de adoração, veio o desejo do louvor, e começou a vir, e você quis mais e mais de Deus, porque você passa a querer mais e mais de Deus, porque saiu muito, já começou a sair de mim e entrar o Senhor. E o Senhor, Ele diz assim, Ele quer que você chegue ao ponto dos seus olhos, assim como o Senhor Jesus, em Apocalipse, Ele tenha olhos de fogo. Vamos abrir? Eu quero que você veja isso, que é muito importante. Olha só. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 19. 19, versículo 12. Versículo 12. Apocalipse 19, versículo 12. Aleluia. Os seus olhos
eram como chama de fogo. Somente aí. Meu irmão, se você decidir hoje não ser mais somente ouvinte, não ficar apenas recebendo e eu vou, amanhã eu vou, depois eu vou. Se você decidir a partir de hoje, não, eu vou colocar em prática a oração em línguas, eu vou orar mais, porque eu quero ver, eu quero enxergar como o meu Senhor enxerga. Esse fogo que o Espírito Santo coloca em você, ele vai chegar ao ponto de fazer você olhar como ele olha, e você verá o seu irmão, e você não enxergará mais as suas falhas e os seus erros, mas você enxergará como o Senhor vê, perfeito. A palavra diz que o Senhor nos quer como Jesus. O Senhor nos olha e vê Jesus em nós. O Senhor vê a obra, né? O Senhor vê a obra de Cristo em nós. Porque nós somos dele. Amém? Nós somos filhos do Senhor. Amém? Então, a manifestação de Cristo, ela acontece quando você obedece. Quando você segue o princípio, põe em prática e a transformação acontece e você não consegue falar mais. Não. Eu não vou, eu vou. E aonde eu vou, eu ilumino. Aonde eu vou, entra o fogo. Aonde o fogo entra, queima aquilo que não é bom. Aonde o fogo entra, ele incendeia, ele aquece, ele fortalece. E foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que o Senhor veio em nós, morar em nós. Porque através de nós, ele opera. Amém? Então, sair do visível, vir para o interior, e através desse interior, quando chega no ponto necessário, passa a sair pelos olhos. Ver verdadeiramente, ver a verdade, não mais a mentira. Ver o que é real, no espírito, mas ver. O Senhor quer isso. Nós somos muito, quantos estão entendendo? Estão entendendo? Nós somos muito apegados àquilo que nós vemos no natural. Mas nós precisamos ver no espiritual, e só o Espírito de Deus pode te levar a esse lugar. E como que eu consigo isso, pastora? Desejando a intimidade, desejando o relacionamento, desejando conhecer, falando com Ele. E Ele vai te mostrar o caminho. E o caminho, ele tem várias passagens, mas para cada um, Ele fala de uma forma diferente. Né? O Senhor me trouxe de uma maneira até Ele. Muitos aqui, se eu for perguntar, como que você teve o encontro com o Senhor? Que forma foi? De formas totalmente diferentes. Né? Mas o princípio, né, do Senhor é, desde que nos tornamos filhos, e Ele está dentro de nós, que nós venhamos a manifestar Ele. Porque a vida, o mundo, está clamando, as vidas lá fora, pela manifestação dos filhos. Diga para o seu irmão, você tem fogo nos seus olhos? Você não viu isso ainda? Mas você tem. Então, passa a intensificar essa sua busca, para que você possa entender quais são os princípios do Senhor, para que você enxergue verdadeiramente, enxergue a verdade, não o que o mundo vê, mas você veja com os olhos de Cristo, veja com os olhos do Senhor. Hoje, eu gostaria de falar sobre isso. Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu estava pegando um Uber para poder voltar para o lugar que eu estava fazendo o documento de Samuel. E quando eu entrei no carro, eu havia perguntado primeiro para um motorista se ele passava cartão. Foi num táxi. Ele passava cartão e ele falou, não, aonde você vai? Eu falei assim, eu vou na rodoviária. E não era muito longe, de onde eu estava. Então, era como uma distância daqui, vamos dizer,
eu não sei de metragem, mas não era tão longe. Ele falou, não passo. Talvez o de trás passe. Daí eu fui no outro. Daí, o senhor passa cartão? Eu passo. Falei, então tá bom, eu vou entrar aí. E entrei. Ele falou assim, por que o colega da frente falou que não passa? Eu falei, falou. Ele falou, é porque é pertinho. Então, se ele pegar você, ele pode perder uma corrida maior. Então, ele disse que não passava. Né? E nós sabemos, irmãos, que aquilo que o Pai tem reservado para mim e para você vai vir na nossa mão. Não é verdade? Ninguém tira aquilo que é seu. Você não tem que se preocupar com isso. Não é verdade? Então, o que é seu e pronto. Né? Pode. Não, nunca. Não. Ninguém é obrigado, né? A nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Né? O Senhor, Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele está prontinho para te escutar. E para você decidir o que você quer. O livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, faz parte do amor de Deus para nós. Né? É o grande amor de Deus para nós, nos deu o livre-arbítrio. No Salmo 139 mesmo, a palavra diz que os nossos dias todos foram escritos por Ele. Ele escreveu sobre os nossos dias. Então, nós temos uma história escrita por Deus. Só que o que acontece? Isso não é predestinação, tá? Ele predeterminou, ele escreveu uma história sobre a nossa vida e nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos dá a autonomia de escolher seguir a vontade de Deus ou não. Só que para isso, para nós entendermos qual é a vontade de Deus, qual é a verdade do Senhor, nós temos que conhecê-lo. E nós só conhecemos isso através de uma intimidade, de uma busca, de meditar na palavra, escutar a palavra. Nós vamos conhecendo as características, vontades, as direções, quem é o Senhor. Não é isso? Daí, deixa eu explicar para você. Nisso, o livre-arbítrio, ele entra aí. Você sabe o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E você pode decidir. Se você não quiser seguir aquilo, o que o Senhor te disse, você vai por outro caminho. Você é livre, mas Ele jamais vai deixar você. Ele jamais vai te abandonar. Porque Ele disse que estaria com você todos os dias. Então, você está dizendo assim, na questão de ser abençoado, né? Nós todos já somos abençoados. Nós todos já temos tudo aquilo que precisamos para viver. Mas não usufruímos, às vezes, por não conhecer, por não saber que é a bênção, por não reconhecer a bênção em nossas vidas. Hoje mesmo, quando eu havia levantado da cama, o Senhor falou assim para mim, foi interessante, foi tudo hoje, né? Ele falou assim para mim, você viu? Você levantou, o seu coração está batendo, o seu rim está filtrando, o seu fígado está funcionando, e o seu sangue está correndo aí. Quem está fazendo tudo isso? Eu não tenho nenhuma tomada minha ligada na parede. Realmente, é o Senhor que está fazendo tudo isso. Então, por que preocupa com alguma coisa, se eu já providenciei tudo? Eu já te abençoei, e te abençoo o tempo todo. Muitas vezes a gente não reconhece essa bênção. Só por isso, e Ele também não está preocupado com isso, não. Porque Ele sabe que vai chegar um momento que você vai começar a ver. Vai começar a enxergar. Então, a sua decisão, Ele deixa nas suas mãos, porque Ele te ama. Ele não quer um boneco, né? O Senhor não nos criou para sermos um boneco e você vai fazer isso e pronto. Não. Você é livre. Mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, porque tudo que é dele é bom, é perfeito, é agradável. Então, se conhecermos os seus caminhos, conhecermos os seus pensamentos, conhecermos quem Ele é, nós vamos conseguir discernir o que é dele e o que não é. E nós optarmos para o que é dele, óbvio, porque isso é bom. Isso nos trará graça, né? Amém, amém. Sim.
Olha, o Senhor, quando Ele escreveu a sua história, como eu disse, Ele já colocou nessa história todas as provisões e tudo aquilo que você precisava para viver ela. Tudo que você precisaria. Tanto de recursos como de livramentos, de entendimento. E quando nós sabemos disso, temos esse conhecimento, porque a palavra é a verdade e a palavra nos ensina. E nós, na nossa dificuldade, não conseguimos caminhar nisso, mas sabemos que temos o Consolador, o Mestre, Espírito Santo, que nos ajuda a. Nós chamamos Ele, me ajude a. E Ele está todo pronto para te ajudar e caminhar com você. Entendeu? Nisso, para que você viva e receba aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Eu vou estar te esclarecendo mais de pertinho sobre isso, porque eu já entendi. Eu esclareço mais de pertinho para você. Deixa eu voltar lá. Amém? Então, como eu estava falando, quando esse rapaz, ele falou isso para mim, daí eu falei, amém, glória a Deus, vamos embora, né? E eu disse para ele assim, olha, exatamente isso que eu acabei de dizer. Nós não precisamos preocupar, porque aquilo que é nosso virá nas nossas mãos. Aquilo que é seu já está preparado. Se nós tivéssemos essa certeza e confiássemos nessa palavra, nós nem pediríamos mais nada, apenas agradeceríamos. Quando você entra no lugar de agradecimento, porque você reconhece que tudo que você precisa está pronto, você entra no caminho e no princípio da criação. Você agradece porque você crê que já existe. E quando você fala, obrigado Senhor, porque eu recebo o que o Senhor preparou, eu trago à existência aquilo que eu ainda não vejo para a realidade, para que eu possa enxergar. Amém? Trago à existência o que não existe, ainda aos meus olhos visíveis, mas existe no mundo espiritual. Já está pronto, porque o Senhor é Espírito, amém? E Ele criou no mundo espiritual, e isso se manifestará na nossa vida. Se crermos, se continuarmos, se perseverarmos. E nós aprendemos vários princípios que fazem com que essas coisas se materializem. E uma das coisas é o que o Senhor fez. O que fez a luz aparecer? O Senhor disse assim, pensei na luz e a luz veio. Não, Ele abriu a boca. Ele disse, haja luz. E houve luz. O princípio da palavra, de falar, quando falamos, trazemos a existência. Use a sua boca, amém? Porque isso prova também que você é uma pessoa que crê. Está ligado? Cri, por isso falei. Eu só falo porque creio. Eu não falo o que não creio. A boca fala do que o coração está cheio, não é o que a Bíblia diz? Então, tudo aquilo que você fala, o seu coração está cheio daquilo. E tudo aquilo que você fala, você traz à existência. Trazendo à existência, porque você creu. Então, quando você fala, é porque crê. Se você crê, você fala. Amém? Tudo isso acontece em nós e é gerado em nós quando resolvemos obedecer e quando resolvemos colocar em prática a oração em línguas, o louvor, a meditação na palavra e obedecer todas as direções que o Espírito Santo tem nos dado, tanto através do púlpito dos ministros, como também através da nossa intimidade com Deus, que é o que mais Ele quer. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Que nós não venhamos nos encher apenas de conhecimento. Quando o Senhor diz que quer nos levar do externo para o interno, quando o interno for totalmente trabalhado, esse fogo sairá através das nossas vistas, né? Então, para o externo novamente mais purificado, mas com uma outra visão, que é o que o Senhor quer, né? A visão dele, o que ele enxerga. Quando nós decidirmos isso, nós chegaremos no lugar de maturidade espiritual, que é o que o Senhor quer de nós. Mas isso não é um sacrifício que você deva fazer, e nem é um esforço que você deva fazer, é apenas se render à vontade e à voz do Espírito Santo. Porque quer maior rendição quando você decide orar em língua sem saber o que você está falando?
sem saber o que está acontecendo ali, onde você não entende nada. Então, isso é você se render a acreditar que algo vai acontecer e está acontecendo. Porque o Senhor faz. E Ele vai continuar, se você não parar. Amém? E se você parar, eu vou dizer uma coisa. Poxa, meu Deus, eu parei durante um tempo. Aquele lugar está ali, o Senhor está ali, naquele lugar. Quando você voltar de novo, Ele recomeça. Da onde você parou. Nunca vai te deixar. Jamais Ele vai te deixar. Então, não seja só ouvinte. Sabe por quê? Uma das coisas que acontece quando nós só ouvimos e não colocamos em prática, nós recebemos muito conhecimento. É bom. Mas muito conhecimento, muita palavra, sem ser praticada, ou transferida, ou transmitida, ou servida, porque é por isso que nós recebemos, nós nos tornamos obesos espirituais. Que é isso, pastor? Eu nunca ouvi falar nisso. Obesidade espiritual, muito conhecimento, mas guardado para você e não doa, não entrega, não transfere, não transmite, não passa. E isso vai trazendo o quê? Uma canseira, uma fadiga, né? Vamos pegar assim, uma obesidade, né? Uma canseira, uma fadiga, e você começa a ter um olhar crítico. Você começa a ver o que não era para ver, começa a enxergar o que não precisava enxergar, daí você passa a ser uma pessoa assim, carrancuda, cansada. Sabe por quê? Porque tem muita coisa aí e você só está retendo. Nós não fomos chamados para reter, nós fomos chamados para jorrar. Isso é uma das coisas que o Espírito Santo, com o fogo consumidor de Deus em você, vai te tornar uma fonte que jorra. Só que para isso, tem que limpar primeiro, tirar primeiro, para não jorrar o que não serve. Tem que jorrar água limpa. Porque a água limpa, ela purifica, ela fortalece, ela traz saúde. Então, você não está vivo hoje, você não é filho de Deus hoje, você não está na terra hoje para ser um problema ou causar problema. Não, para ser luz, para ser bênção, para trazer graça do Senhor que está em você, para aqueles que estão ao seu lado e na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. Aleluia. A próxima vez que você, eu sei que muitos estão orando aqui, mas a próxima vez que você parar para aumentar os seus horários de oração em línguas com Deus, você vai se lembrar, uau, isso é um fogo que está queimando dentro de mim. Isso está me enchendo. Porque a hora que ele chegar a um nível de edificação necessária para você, você não consegue conter mais esse fogo. Você começa a servir, você começa a falar, você começa a ministrar, você começa a entregar o que o Senhor plantou em você dele. E é o que Ele quer. Amém? O Espírito Santo me disse assim, quando essa edificação acontece com os meus filhos, que vão à igreja, que vão escutar a palavra, que obedecem, né, os meus princípios, eles realmente se tornam igreja. E daí eles saem da igreja, prédio. Você tem que se tornar igreja para sair da igreja. Daí, não que você não precisa escutar mais a palavra, não. Você vem porque você gosta, é bom estar com os irmãos, eu quero escutar a palavra, mas você começa a estar tão incendiado, que esse fogo começa a te pegar, que você quer sair e levar essa luz aonde há trevas. A luz veio porque havia trevas, tinha que haver a luz naquele momento. Amém? Você é luz? Vai iluminar onde há trevas. Amém? Assim como o Senhor faz conosco. Aleluia. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem grandes coisas a fazer em nossas vidas, mas ainda eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor venha queimar dentro de cada um de nós. Que o Senhor venha, Pai, queimar, além da purificação,
que o Senhor faz, que é tão necessária, nos curar por dentro, para que a cura se manifeste fora, nos limpar por dentro, para que aonde nós chegarmos, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não serve também saia. Senhor, que esse fogo poderoso do Senhor possa nos invadir de tal forma que não consigamos mais ficar parados, inertes, que não consigamos mais ficar sem se movimentar, porque sabemos que o seu Espírito se movimenta. Assim como no princípio diz assim, que o Espírito movia-se sobre a face do abismo. Nós fomos chamados para mover-nos pelo teu Espírito nessa terra. Em nome de Jesus, que esse movimento alcance o meu irmão que está na internet. Você que está parado, você que diz, acabou para mim não tem mais jeito, porque eu faço isso, ou eu não faço aquilo, por quê? Porque eu sou tão pequeno, porque eu... Então, os seus olhos nessa noite, eles viram, eles formam, eles se transformam em olhos de fogo, primeiro para olhar para você com os olhos de Cristo, e para fazê-lo olhar com os olhos de Cristo o outro, em nome de Jesus, que não se aparta mais esse fogo de Deus na sua vida e na sua casa, amém? Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a sua oferta, pode colocar ali. E até sábado, culto de jovens, 7h30, amanhã. E domingo, 7h30 também, um culto de oração. Amém? Com o Senhor, 7h30 da noite. Amém?